Sempre que é para trazer a palavra do Senhor é uma responsabilidade. A gente fica, não é medo do que vão falar, do que vão pensar, mas é a responsabilidade, né, do que o Senhor nos coloca para falar. E você pode fechar os seus olhos aí onde você está nessa noite? Eu gostaria, você que é filho da casa, estenda a sua mão em direção, né, não sei se você está no celular, em direção a mim nessa noite. Pai, eu me coloco, Senhor, à tua disposição nesse momento. Aliás, eu me coloquei à sua disposição assim que o Senhor falou comigo nessa palavra, e não foi ontem, não foi hoje, já tem alguns dias que o Senhor falou comigo nessa palavra. Eu me esvazio totalmente do que eu acho, do que eu penso, do que satisfaz a mim, mas eu me coloco diante do Senhor para ser boca do Senhor nessa noite. E aonde, Senhor, essa palavra chegar, que haja, Senhor, o propósito do Senhor sendo cumprido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Lucas? Lucas 7. É uma história bastante conhecida, já tem alguns dias já que o Senhor falou comigo, numa madrugada. Quem falou que eu dormia? Eu não conseguia dormir. E o Senhor falava. E ao mesmo tempo, né, que você quer dormir, não tem coisa melhor do que quando você começa a ouvir a voz do Senhor. E você quer mais, só que a nossa humanidade, né, o nosso físico, ele fica naquela sensação de sempre querer mais, e o Senhor vai falando aos poucos, porque Ele sabe exatamente o que Ele pode, o que Ele não pode falar, né? Ele sabe aquilo que nós vamos conseguir absorver e o que nós não vamos. Um centurião demonstra fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e o outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Que palavra tremenda, né? Acho que a maioria conhece essa palavra, é uma palavra bastante conhecida. Irmãos, o centurião, ele era líder de um exército, né? Era um exército muito grande, eu estava estudando sobre isso. Era um exército muito grande, mas ele era dividido. Eu creio que pelo fato de poder você estar cuidando melhor daqueles que são, né, seus liderados ali. E ele cuidava de 100 homens, né, centurião. E ele era um homem influente. Centurião, ele era considerado um homem influente, né? Ele tinha toda a influência. E uma coisa assim que me chama a atenção é que ele tinha toda a autoridade na palavra dele. Ele podia falar para o servo: faz isso que o servo faz. Qualquer coisa que ele falasse, o servo poderia obedecer.
né? E mesmo ele não estando face a face com o servo, ele tinha autoridade de falar e o servo obedecer. Só que ele não era um israelita, né? Ele não era descendente de Abraão, ele não era descendente de Jacó. Ele não tinha os conhecimentos da lei que todos os outros homens tinham. Ele era um homem que, o que dá para entender aqui, que ele ouviu falar de Jesus, mas que ele já tinha ouvido falar alguma coisa sobre o Deus de Israel. Porque ele manda construir uma sinagoga para o povo. Só que assim, essa passagem vai nos ensinar tanta coisa, sabe? O Senhor foi falando tanto comigo. Primeiro, sobre que ele tinha consciência da autoridade dele. Ele tinha consciência do poder que estava sobre ele. Ele tinha consciência disso. Mas a humildade que esse homem tinha fez com que ele viesse interceder pelo seu servo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que nós, muitas das vezes, nós intercedemos por nós mesmos, por aquilo que nós estamos passando, por aquilo que nós estamos vivendo. Nós sempre olhamos para o nosso umbigo. E uma pessoa de influência, uma pessoa de autoridade, ele olha e vai interceder por um servo. A Bíblia fala que ele queria muito bem esse servo, ele vai interceder por um servo. Só que, ao mesmo tempo, o que me chamou muita atenção também nessa parte é que, ao mesmo tempo que ele tinha consciência da autoridade, do poder que estava sobre ele, eu fui anotando algumas coisas aqui. Ele entendia que a força do braço dele, que a autoridade que estava sobre ele, o poder que estava sobre ele tinha um limite, era terreno. Mas quando precisava de algo a mais, que precisava de uma cura, ele entendia que ele já não podia fazer mais nada. Ele entendia que estava sobre ele, o que estava nele ali, a autoridade que estava nele era uma autoridade terrena. Era uma autoridade, como foi cantado aqui, abalável. Era uma autoridade que não tinha competência, não tinha poder para levantar uma pessoa que estava doente. Não podia tirar aquele servo que estava ali naquela cama adoentado. Ele conseguia entender isso. E ele não tinha irmãos. Ele não era descendente de Abraão, ele não era descendente de Jacó. Ele não tinha conhecimento das leis que vinham. Ele intercede pelo benefício de outra pessoa e não do benefício dele mesmo. E quando ele chega, quando ele pede para os servos, para os líderes religiosos ir até Jesus, ele pede, ele não vai ele mesmo, porque ele entende que naquela época ele não podia se misturar com os judeus, ele não podia se misturar era proibido, né? Os judeus se achavam mais santos, se achavam melhores que as outras pessoas, e eles não podiam se misturar. Então, mesmo tendo toda a autoridade, ele não queria colocar em jogo essa lei que existia na época. Ele manda os líderes religiosos ir lá, e mesmo assim os líderes religiosos vão até Jesus, tendo compaixão dele, justamente porque ele era um homem bondoso, ele era um homem que foi lá e construiu uma sinagoga. E eles vão dizer a Jesus, né? Aqui a palavra do Senhor vai dizer que eles vão dizer: esse homem merece que o Senhor faça isso por ele. Aí vem, né? O Senhor falou muito forte no meu coração. A religiosidade, ela faz com que nós pensamos, que nós achamos, e isso aconteceu durante tanto tempo comigo, que nós somos merecedores da graça do Senhor, que tudo que o Senhor vai fazer por nós somos merecedores daquilo. Irmãos, nós não somos merecedores de nada. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós não somos merecedores, Ele foi misericordioso de nos amar, e hoje, se nós estamos aqui, nós temos o privilégio de ter Ele hoje habitando em nós. Mas
durante muito tempo, eu tenho certeza que várias pessoas, assim como eu, achando que o fazer, achando que eu estar, sabe, todos os dias na igreja e fazendo louvor, ou pregando, ou tocando, isso fazia com que eu merecesse alguma coisa. E não mereci, nós não somos merecedores de nada. Mas o Senhor Jesus, Ele vai até ele, né? A palavra aqui vai dizer, e Jesus foi com ele. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Irmãos, olha a humildade desse homem. Ele tinha o poder, a autoridade, sabe, de uma chefia, pelo que eu estava estudando, ele era assim maior que um capitão ali. E a humildade que ele tem de saber que ali havia Jesus, era o próprio Filho de Deus que estava ali. Ele, de alguma forma, ainda não tinha, né, Cristo, ainda estava ali em carne e osso, mas ele tinha, algo no espírito dele foi despertado. Aí ele vai dizer: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Ele explicou ao Senhor, eu entendo aqui que ele não quis, sabe, dizer assim, eu não fui porque eu sou o melhor. Não, eu não fui porque eu não me achei digno de ir até o Senhor. Eu não fui porque eu sei que a tua presença é preciosa demais. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Dize uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é o próprio Cristo. E eu não sei o que você tem passado. Eu sei exatamente o que eu tenho vivido, né? E muitas das vezes nós queremos tantas coisas, né? E basta somente uma palavra. Você crê nessa noite que basta uma palavra do Senhor para que haja transformação, haja cura? Uma palavra. Eu anotei aqui porque o Senhor falou muito claro comigo: a capacidade de produzir um milagre não vem da nossa posição social, nem de nossa situação financeira. Porque ele era um homem influente, tinha uma situação financeira boa. Não vem de nossa posição social, nem de nossa situação financeira, mas vem do poder da palavra que sai da boca do Senhor, que é o próprio Cristo. Dize uma palavra e o meu servo será curado. Dize uma palavra e a cura vai chegar, é o próprio Cristo. Cristo é a cura. Dize uma palavra e sabe, haverá conversão, haverá arrependimento, porque Cristo é a vida. Cristo é tudo que nós precisamos. Ele teve o entendimento, irmão, eu não sei explicar isso, mas houve algo dentro dele. A palavra do Senhor vai dizer que tudo foi convergido a Cristo. O que é convergido? Tudo, sabe, tudo que você fizer vai a Cristo. Tudo foi em direção a Cristo, tudo está nele, tudo é para Ele. Ele é a própria vida. Ele é tudo que nós precisamos, tudo que nós, sabe, não existe nada fora de Cristo que nós precisamos. E eu não sei qual é o seu problema nessa noite. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei que assim, o Senhor, Ele é muito pontual. Ele sabe exatamente o que você precisa. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele começou a falar comigo durante a noite. E Ele dizia que tudo foi convergido ao Filho. Tudo foi convergido a Cristo. E que esse centurião, ele entendeu que mesmo com toda a autoridade, com todo o poder de autoridade que ele tinha sobre a vida dele, terrena, toda a autoridade terrena, ele sabia que não havia nada fora de Cristo. Ele sabia que ali estava, sabe, a solução, ali estava o propósito.
O propósito do Senhor era Cristo, e ele teve esse entendimento, sabe, no Espírito. Eu não sei explicar como isso aconteceu, mas eu entendo que houve algo ali que tocou no Espírito dele, e ele entendeu isso. E ainda que o Senhor não tivesse ali presente em carne e osso, uma palavra dele seria o suficiente para levantar aquele servo. Uma palavra dele era o suficiente para tirar o servo dele da cama, sabe, curar da doença, e foi isso que aconteceu. A palavra dele, a palavra de Cristo ali, ele solta, seja curado, e o homem é curado. E quem vai ver isso, irmãos? Os religiosos. Ele vai olhar e vão ver que houve, sabe, a cura de um homem através de uma palavra. Não precisou rituais, não foi preciso, sabe, fazer tantas coisas que ele estava acostumado a fazer. Não, foi só a palavra, foi a própria palavra do Senhor, que é Cristo, o próprio Cristo revelado ali. Basta uma palavra dele, e ele tem poder, ele tem tudo está centralizado nele, todo o poder, toda a supremacia, tudo é dele, tudo é nele. Ele é maravilhoso demais, irmãos, viver, sabe, a vontade do Senhor, viver aquilo que o Senhor deseja. E quando o Senhor me deu essa palavra, a gente fica sem entender, e justamente hoje, assim, o Senhor começou a mostrar qual era o propósito dessa palavra. Basta uma palavra dele, basta somente uma palavra. E quantas vezes nós ficamos chorando, lamentando, achando que não vai acontecer? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, vou dizer por mim. A gente começa sabe, a achar assim, né? Como eu falei aqui, eu creio muito nisso. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Os filhos vão tomando uma maturidade que eles começam a entender que eles vão amar o pai, não pelo que o pai vai dar, não pelo que o pai vai fazer, mas por aquilo que o pai é. Mas você precisa construir, sabe, deixar o Senhor construindo em você, como foi ministrado aqui no louvor também, desconstruir algumas coisas e construindo algumas coisas em você, mas tendo a certeza que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E quantas coisas o Senhor fez no passado, quantas coisas o Senhor tem feito. Nós não podemos deixar de crer naquilo que o Senhor pode fazer. Você não pode deixar de crer na conversão do seu marido, na conversão da sua esposa, na conversão dos seus filhos. Você não pode deixar de crer que o Senhor fará milagres, sim, porque Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que pode todas as coisas. A palavra viva dele desceu, que é Cristo, e hoje Ele habita em mim e em você. Hoje Ele está dentro de mim e dentro de você. Hoje você tem esse poder, porque Ele habita em você, não porque nós somos bons. Nós nem a autoridade que esse centurião tinha, humanamente falando, nós não temos. Nós somos, né, trabalhadores. Existe algumas pessoas que têm essa autoridade, e nós temos que honrar, temos que obedecer. E ele, com toda a humildade, ele entende que basta uma palavra dele, eu creio nisso. Eu creio nessa palavra, que é o próprio Cristo em nós. Que nessa noite nós venhamos a entender que não importa a nossa posição social. Eu não sei como você se sente, muitas das vezes nós nos sentimos pequenos, né? E até, inclusive, o Senhor falou comigo também em relação a isso, durante a semana passada, que nós não podemos ser influenciados por aquilo que nós sentimos, independente de qualquer sentimento, sabe? Independente de qualquer sentimento, se você se sente melhor ou pior do que qualquer pessoa, não. Você espera aquele sentimento passar, vem sobre você o sentimento, clama ao Senhor, deixa o sentimento passar e você toma decisões. Não tome decisões, sabe, esperando, como que eu posso dizer? Achando que aquele sentimento vai te conduzir a algum lugar. Quem nos conduz é Cristo. Se você hoje consegue ouvir a voz do Senhor, você sinta-se privilegiado e sabe, esteja alinhado ao coração dele, para que a voz dele te conduza. Não deixe se conduzir por sentimentos, nem sentimentos bons, nem sentimentos ruins. A palavra do Senhor vai dizer que o nosso coração é enganoso.
E quantas vezes, irmãos, nós ouvimos isso? Ah, eu senti isso, eu senti aquilo. Não, você não sentiu. Você não tem que ser levado por aquilo que você sentiu. Você tem que ser levado pela voz que te guia, que é o Espírito Santo. A voz que te guia, que é o próprio Cristo. A voz do Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que esse centurião, no Espírito, essa voz conduzia. E eu posso te dizer mais. Ele não, como eu disse aqui no começo, ele não era descendente de Abraão e de Jacó. Se eu não me engano, acho que é Mateus que tem essa história também. O Senhor vai dizer que muitos sentarão com Jacó, com Abraão, mesmo não sendo da descendência dele. Você sabe por quê? Porque a religiosidade não vai nos levar a caminho nenhum. Você achar que você é melhor, você cumprir regras, você cumprir todo um ritual vai te levar a algum caminho. Não, nós precisamos obedecer à voz do Senhor. E quando nós falamos isso, nós achamos que nós vamos ser totalmente revoltados e vamos fazer tudo que é errado. Não, muito pelo contrário. Nós vamos estar alinhados ao coração do Senhor, estar alinhados à voz dEle. E Ele vai te conduzindo de uma maneira tão leve. Sabe que não precisa mais ficar, você não pode isso, você não pode aquilo, você deve isso, você não deve aquilo. Não, você é conduzido por uma voz. E você vai obedecendo, você vai entendendo. Sabe que todas as coisas estão nele, que todas as coisas é por ele. Você começa a entender que a sua posição social que não te leva a lugar nenhum. Sabe que a sua condição financeira não te leva a lugar nenhum. Esse homem entendeu que apesar de toda a autoridade, ele era limitado, ele tinha um limite, ele chegava até um certo ponto, passou dali, ele já não conseguia mais. Ele já não conseguia mais e ele foi direto na fonte, ele foi exatamente aonde ele precisava ir. Cristo, a fonte de vida. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que Ele é Deus conosco, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta. Ele é o único que nos leva a Deus. Ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Que nessa noite, meu querido, você aí na sua casa, você que está nos ouvindo nessa noite, entenda que na força do seu braço, que ainda que você tenha muitas condições, ainda que você possa, você tenha condições financeiras, ainda que você tenha muita saúde para trabalhar durante horas e horas e horas, basta uma palavra dele, se ele quiser te parar, ele te para. Basta uma palavra dele, se ele quiser te fazer te prosperar, tendo somente, um serviço com salário mínimo, ele te prospera. Nós temos visto aqui nessa casa, temos visto família, irmãos, que tem vivido, no propósito do Senhor, vivendo com salário mínimo e tendo, desfrutado do Senhor, desfrutado das bênçãos do Senhor, porque eles entenderam como esse homem, que não é a força do braço, que não é o dinheiro, que não é o salário, que não é uma CLT, que não é o presidente. Não, a vida é Cristo. A vida é Ele, tudo é por Ele. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos faz levantar todos os dias. E ainda, irmãos, que você olhe e não aconteça, Ele continua sendo Deus, como nós dissemos. O que importa é o que Ele tem feito, em nós de dentro para fora. Ele é um Deus de milagres, Ele pode todas as coisas. Você pode fechar os seus olhos aí na sua casa nesse momento. Nós já estamos encerrando essa palavra. Basta uma palavra. Basta uma palavra dEle. E tudo pode mudar. Foi assim lá na criação. Tudo que acontece era uma palavra do Senhor. Haja luz. Basta uma palavra dele. Lázaro saia para fora e Lázaro ressuscitou. Basta uma palavra dele. E você aí na sua casa nessa noite que se encontra morto espiritualmente, basta uma palavra dele. E essa palavra nessa noite é Cristo. Essa palavra já foi lançada, essa palavra já foi, já está se cumprindo o propósito dela nessa terra. Senhor Deus, amado Pai,
Senhor, nós queremos nessa noite, Pai, agradecer por essa palavra. Senhor, e nós queremos essa noite, Senhor, que o Senhor venha renovar, ó Pai, a nossa fé nessa noite. Que nós venhamos a entender que basta somente uma palavra do Senhor. Basta somente uma palavra sua, Senhor, e todo o céu se move. Basta uma palavra sua, Pai, e o inferno se prostra diante de Ti. Senhor, que haja em nós essa fé inabalável. Que haja em nós, Senhor, essa fé como a deste homem. Que haja entendimento em nós, Senhor, que não é a nossa posição social, o nosso dinheiro, qualquer outra coisa, Senhor. Mas o que vai extrair, Senhor, o milagre é a palavra do Senhor dita, Pai. E nós cremos, Senhor, no que o Senhor tem dito sobre nós. Nós cremos, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou para nós. Que nesse momento, Senhor, cada pessoa que está ouvindo, Senhor, essa palavra, através, Senhor, da palavra que é Cristo, receba a vida do Senhor, receba a vida, que ressuscite, que sabe, que se levante da cama, que se levante do leito, aonde houver, Senhor, pessoas, Jesus, sofrendo, Senhor, com esse vírus, Senhor, que nós temos enfrentado. Nós damos uma ordem agora pela palavra e o poder do nome de Jesus. Que haja cura, Senhor. Porque esse homem, ele tinha autoridade na terra, mas a autoridade, todo o poder está sobre o Senhor. A autoridade está sobre Cristo. A autoridade, o poder, a glória, o poder, a majestade está sobre Ele. E tudo é sujeito a Ele. Tudo é sujeito a Cristo, tudo é sujeito a Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por nos dar esse entendimento que o Senhor é a palavra viva do Senhor. Nós agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.